para vocês. Bom, e aí tem vários medicamentos que têm sido usados, né? A heparina, se não me engano, que é um anticoagulante, tem sido usado no tratamento, que tem trazido mais benefícios do que a própria cloroquina. Só que a cloroquina ganhou um destaque aí, porque o Trump falou, o Bolsonaro falou, enfim. Mas ela é perigosa, então ela só está podendo ser administrada em hospitais, né? O problema vai ser quando ela puder ser administrada na casa das pessoas, que aí as pessoas vão usar sem o devido auxílio ali do médico ao lado dela, para ver se caso aconteça algum problema, algum efeito colateral, o médico está ali para tentar reverter a situação, tem equipamento hospitalar ao lado, enfim. Bom, mas é uma discussão grande essa daí. Mas voltando aqui, gente, porque a gente estava conversando. Então, além do sistema digestório, tem várias doenças que acometem, tem o sistema cardiovascular, a gente tem o sistema respiratório. E a gente está conversando sobre uma doença que ataca o sistema respiratório, que é o coronavírus, né? Além dessa doença que é nova, que está fazendo a gente ficar em casa, que é uma pandemia, que está afetando a vida de todo mundo, a gente tem outras, né? Como a própria gripe, né? A gripe o coronavírus não é uma gripe, mas uma gripe forte, ela vai afetar os nossos pulmões, né? Ela vai deixar a gente cansado, ela diminui a respiração, assim como a Covid-19. E por que as doenças respiratórias elas são tão problemáticas? Porque elas fazem com que, se a eficiência da respiração diminui, todas as nossas células vão receber menos oxigênio. E a gente não respira, a gente acaba tendo muita sensação de que respirar é só esse o processo de receber oxigênio e liberar gás carbônico. Só que esse oxigênio que eu recebi, ele não só foi para o meu pulmão e ficou ali, ele vai para todas as minhas células. E ele para todas as minhas células do meu corpo, até a célula do meu dedão do pé. Para quê? Para a produção de energia. Eu só tenho energia, estou aqui falando com vocês, tendo energia para respirar, para falar, para pensar, porque, eu me alimentei, e porque eu estou respirando. Porque o oxigênio, o que ele faz? Ele pega as moléculas de glicose que foram obtidas através da alimentação e transformam elas em energia, que é o ATP, não sei se vocês lembram desse nome, mas que é o ATP. Então, assim, a respiração, ela é mais do que só trocar gases com o ambiente. Ela faz com que a gente tenha energia para sobreviver. Então, é muito problemático uma doença que ataca o sistema respiratório, porque eu vou ter menos energia cada vez mais e eu posso morrer por asfixia, né? Tem doenças, né, que é impossível, como a gente estava comentando, evitar. A gripe, o resfriado, né? Mas a gente pode ter algumas providências aí, né? Respirar sempre pelo nariz, né? É mais importante a respiração, então trabalhar a respiração é importante para o nosso corpo. Tem práticas aí de saúde que tentam trabalhar essa questão da respiração, inclusive outras práticas como meditação, yoga, enfim, atividades físicas com profissionais, né? A gente tem que estar sempre atento à respiração, a como a gente está respirando ao praticar uma atividade física, mas não só, no nosso dia a dia também. E manter o corpo aquecido no inverno. Aquela questão de vou pegar gripe no inverno, é porque, primeiro, que o vírus da gripe ele se reproduz muito mais no inverno, é bom para ele o inverno, e aí tem uma preocupação com o coronavírus, porque ele ataca mais no inverno, a gente está chegando perto do inverno, né? E as vias respiratórias, os pulmões, não é que o ar gelado vai te causar gripe, é que o ar gelado ele vai te deixar mais sensível, ele deixa as vias respiratórias mais sensíveis, e isso pode fazer com que, se eu entrar em contato com um vírus ou com uma bactéria que ataca o sistema respiratório, o meu corpo esteja mais suscetível a desenvolver as doenças. Porque eu não vou ter gripe se eu não entrar em contato com o vírus da gripe. Então, eu tomar gelado no inverno só vai me causar uma gripe se eu entrar em contato com o vírus da gripe também. Só que enfim, tomar gelado, me expor na friagem, no sereno, etc., pode fazer com que aumente o risco de eu desenvolver gripe se eu entrar em contato com o vírus, porque deixa minhas vias respiratórias mais sensíveis, né, mais fragilizadas. Bom, outro problema grave, que é o momento que a gente vive, né, momento pós-revolução industrial, é a inalação de fumaça, que também ataca nossas vias respiratórias. Nós vivemos em Sorocaba, uma cidade que é bastante industrializada. Tem cidades no mundo que utilizam, inclusive, de máscaras. A China já utilizava máscaras por uma questão de
da inalação de fumaça, né? Por conta das grandes indústrias que tem lá, como tem aqui também, tem vários lugares nos Estados Unidos. Essa inalação de fumaça é prejudicial para a nossa saúde também. A gente tem alguns problemas respiratórios bem comuns, que são a sinusite, asma, bronquite, enfisema pulmonar, câncer de pulmão. E aí, algumas doenças aqui, como câncer de pulmão, ele tem um maior risco de desenvolver com hábitos, como, por exemplo, o fumo, né? O ato de tabagismo, né? Que a gente chama. Bom, além dessa do sistema respiratório, a gente tem o sistema urinário, que é aquele que é comandado pelos rins, principalmente. O que os rins fazem, né? A gente chama de distúrbio renal porque é um distúrbio nos rins. Inclusive, são o 4º lugar entre as doenças que atingem as populações de países desenvolvidos. É muito comum esse tipo de distúrbio, né? Pedra no rim, infecção urinária. A gente tem várias causas. Pode ser infecção por bactérias, pode ser por uso de algumas substâncias químicas, pode ser tumores, formação de pedras de cálculos renais, que muitas vezes estão relacionadas com a alimentação também. E o que a gente tem mais comum é uma doença chamada eu tenho dificuldade para falar isso, glomerulonefrite, assim, Nossa. que é uma lesão nos glomérulos renais, né? E aí tem o rim ele fica prejudicado. Qual é a função do rim? Filtrar o sangue. Por que ele filtra o sangue? Para eliminar aquilo que é mais tóxico para o corpo. Então ele tem esse papel. Na urina sai toxicidades, principalmente, né, elementos tóxicos ali que não seriam interessantes para o corpo absorver. Então o rim filtra o nosso sangue e vai transformar, vai produzir a urina, que vai ser eliminada. Então se o rim não faz isso, ele não consegue fazer, isso vai causar uma destruição lá nos glomérulos, né, que fazem a filtração lá dentro do meu rim. E isso pode ser atacado, né? Sua principal causa é a destruição dos glomérulos pelo próprio sistema de defesa do corpo. Então, o sistema de imunidade acaba entendendo os glomérulos como algo ruim e ele acaba atacando e destruindo, né? Isso é uma condição aí que acaba sendo até genética, né? Uma condição genética. Tem o tratamento, que é principalmente pelo uso do rim artificial ou por transplante renal, né? Então, as pessoas fazem hemodiálise ou transplante renal aí, que vai fazer a filtração do sangue. Mas é bem dolorido, não é bem dolorido, é bem agressivo, né? Esse tipo de tratamento. Bom, sistema nervoso. A gente tem várias doenças que atacam o sistema nervoso. O sistema nervoso está comandado aí pelo meu sistema nervoso central e periférico. O AVC é um dos mais comuns, né? Que é o acidente vascular cerebral, que vai ser causado por uma obstrução de uma artéria e falta de irrigação sanguínea no meu encéfalo, sistema nervoso central. Pode ser também por uma ruptura arterial ou um derrame, né? A gente chama de derrame de sangue. Um derrame de sangue é isso que a gente chama de derrame, né? Uma ruptura da artéria. A artéria rompeu lá no meu encéfalo, isso vai derramar sangue, e aí veio o nome derrame. Tem vários fatores que estão relacionados com o AVC. Uns podem ser controlados, que é a própria pressão arterial. Então, quem tem hipertensão tem que é a pressão alta, tem que manter isso controlado, fazer uso de medicamento, prestar atenção na alimentação, fazer atividade física para controlar essa pressão. Não pode. A média aí é 12/8, mas tem gente, isso é variável, né? Isso é uma média. Eu, por exemplo, nunca dá 12/8 quando eu vou medir, sempre dá 11/7. É o meu normal, né? Isso varia, o normal varia. Mais uma pressão 14, 15 é preocupante, então precisa ter, dependendo do caso, precisa ter tratamento o resto da vida tomando remédio, porque pode levar a um derrame. E outras questões também, né? O colesterol alto também, obesidade também pode entrar como fator de risco, diabetes, né? Diabetes é um risco para várias doenças, inclusive para essa que a gente está vivendo aí, né? A pandemia do coronavírus. Quem tem diabetes acaba tendo sistema imunológico fragilizado, acaba tendo mais chance de desenvolver a doença. Pílulas anticoncepcionais, então o uso de pílulas anticoncepcionais, né? Também podem, não é que vai desenvolver, mas aumenta a chance de desenvolver do acidente vascular cerebral. Já é um efeito colateral do medicamento. E, de novo, o fumo. Né? A gente tem, uma das coisas também que a gente tem no sistema nervoso central são as cefaleias. Cefaleias são dores de cabeça. Muita gente tem, por muitos fatores. Dor de cabeça é sintoma de um monte de coisa, né? Inclusive de estresse, né? Que é aquela dor na face, né? Que pode atingir dente, pescoço, maxilar.
né? E aí tem vários fatores que podem estar relacionados, tanto emocional, como eu mencionei, como visual, né? Às vezes, tô com dor de cabeça, talvez eu esteja precisando mudar meu grau, né? Hormonal também, hipertensão também, infecções, sinusite, enfim, tem um monte de coisa que pode causar. A enxaqueca, ela é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça, que a gente ainda não sabe muito bem o porquê, mas parte da população mundial é atacada periodicamente, ou seja, com uma certa frequência, com uma dor latejante que, em geral, afeta metade da cabeça. E aí os médicos diagnosticam com enxaqueca, você pode tomar um remédio para enxaqueca, mas geralmente quem sofre é muito aquela dor que você não consegue ficar perto de lugares iluminados e você tem que ficar no escuro, mas ainda não se sabe muito bem a causa, porque algumas pessoas têm e outras não. E a demência, daí já tem a ver mais com uma deteriorização das funções mentais, perda de memória, habilidades intelectuais, né? Tem doenças neurológicas, né? Que é o Alzheimer, a Coreia de Huntington, que eu tenho dificuldade para falar também, que é também ataca as células nervosas, e o Parkinson, que também ataca o sistema nervoso. Bom, só que todas essas doenças que a gente está comentando também podem ter fatores genéticos envolvidos, além dos hábitos e predisposição, né? A predisposição é genética, e além de outros hábitos que aumentam a chance. Só que a gente também tem doenças genéticas. Então, a gente tem várias doenças genéticas que têm relação com a mutação de alelos, né? A gente chama de alelos mutantes. A gente viu um pouquinho de genética esse ano já. Que eu chamo esses alelos que mutaram. Mutação nem sempre leva a doença. Mutação é um processo natural que acontece ao acaso nos seres vivos, nas células, ao se reproduzirem. Mas pode acontecer alelos mutantes, que são chamados de alelos deletérios, que causam mutações anormais que vai originar alguma doença. Geralmente eles são recessivos. Lembra daquela questão que a gente conversou de dominância e recessividade? Tem alelos que são dominantes, outros são recessivos. Geralmente esses são recessivos. Então, como que a gente pode prevenir isso? É bem difícil. Tem um aconselhamento genético hoje que vai analisar heredogramas, a árvore genealógica da família, para ver a possibilidade de desenvolver doenças, mas não é tão comum esse tipo de orientação, nem aqui no Brasil, em algumas partes do mundo, mas assim, para uma classe social muito específica, que faz esse tipo de aconselhamento genético. Mas a gente tem uma questão, né? A probabilidade de alelos deletérios, ou seja, alelos que são mutantes e vão causar doenças recessivas genéticas, ela é maior quanto menor é a variabilidade genética. Quanto mais igual geneticamente são os indivíduos que vão ter um filho, por exemplo, né? Porque ele está relacionado à recessividade. Então, pessoas homozigóticas com uma doença genética, essa é aumentada em casais consanguíneos, né? Que é o casal consanguíneo, são aqueles que têm parentesco próximo, primos, irmãos, enfim. E aí tem mais possibilidade. É aquela história que eu conversei com vocês, a gente falou sobre isso, e a gente falou, eu acho que eu dei um exemplo, por exemplo, as raças de cachorros, né? Quanto mais de raça o cachorro menos variabilidade genética tem, mais chance de ter doença. Por isso que cachorros que têm uma raça específica definida costumam ter mais doenças do que os chamados vira-latas, que são sem raças definidas. A gente tem como diagnosticar, né, essas doenças já na vida intrauterina, ainda dentro do útero é possível diagnosticar algumas doenças genéticas no pré-natal, né, isso é feito. E certas alterações genéticas podem verificar o sistema de controle na divisão celular. Então, na divisão celular, nossas células estão o tempo todo se dividindo, e aí elas podem crescer e se descontrolar, vão crescer, vão se desenvolver, e isso caracteriza o que a gente chama normalmente de câncer. Que é esse descontrole, é uma célula que está alterada, que vai passar por divisões celulares, ela vai se multiplicar, ela vai crescer e se multiplicar. Por isso que o câncer ele cresce, porque é a célula danificada que está se reproduzindo descontroladamente, na maioria das vezes. Bom, deixa eu ver que horas são. Tá, 11h05 ainda. Nossa aula acaba geralmente, nosso horário normal era 11h30. Vocês têm live hoje ainda, depois da minha? Sim. De arte, eu acho, né? Uhum. Tá marcada para 11h30? Vocês sabem? Eu acho que não tem, não. Não sei se tem, gente. Eu não sei se a Riane marcou.
Mas de qualquer A forma... Rita marcou, tá lá no portal. Então, não sei. Mas, de qualquer forma, nossa aula acabaria 11h30 se fosse no presencial. Eu vou finalizar aqui daqui a pouquinho, até para dar um tempo, porque se vocês tiverem live, né, em sequência, no vídeo do computador é meio ruim. A gente tem mesmo, de acordo com os estudos que a gente tem aí, dar um intervalinho entre uma aula ao vivo e outra aula, por conta da questão de ficar muito tempo na frente da tela, ouvindo o professor, né? Então tem que levantar, tem que esticar, mas daqui a pouco eu já vou finalizando. Aí semana que vem a gente termina esse bloco, mas só eu vou comentar um pouquinho vou entrar em parasitoses, que a gente já falou um pouquinho, né? Então eu tenho doenças causadas, as parasitoses são as doenças causadas por parasitas nos seres humanos. A gente tem as viroses. Então virose é doença causada por vírus. Virose não é aquela coisa que a gente vai no médico e fala que você está com virose, porque você está vomitando, tendo diarreia, e como se fosse um diagnóstico. Viroses são doenças causadas por vírus. Podem ser viroses, a Covid-19 é uma virose, o HIV é uma virose, enfim, a gripe é uma virose. Então, elas são genericamente chamadas dessa forma. A gente tem as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. Esse sufixo -ose, então, significa doença. E a gente calcula aí que metade das doenças humanas sejam causadas por bactérias patogênicas. Essa palavrinha patogênica significa doença, que causa doença. Bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças. Então, patogenia é causas de doenças. Então, bactérias patogênicas, a gente não é a maioria das bactérias. Muitas bactérias causam doenças. Cerca de metade das doenças humanas são causadas por bactérias. Mas a maioria das bactérias que existem não causam doenças. Inclusive, muitas delas são ótimas para o meu corpo. Está lá na minha flora intestinal e elas vivem lá muito bem, me ajudando a fazer a digestão dos alimentos. Inclusive, a gente tem bactérias no nosso intestino que produzem vitaminas que a gente usa no nosso corpo. Produzem vitaminas B e K, que a gente usa a gente absorve e utiliza. Porém, existem essas bactérias patogênicas que causam muitas doenças, várias delas, né? Elas entram no nosso corpo de diferentes formas, elas vão se instalar, vão se multiplicar nos tecidos, nos órgãos, vão causar infecções bacterianas. E esse tratamento de bacterioses é feito com antibióticos. Então, aquele remédio que a gente toma, um antibiótico, ele é receitado para bactérias, doenças causadas por bactérias. Não são causadas por vírus. Algumas viroses acabam sendo tratadas com antibióticos, mas geralmente é por conta de não se ter medicamento para esse vírus. Inclusive a própria Covid-19, como eu falei no início, algum comentário que a gente fez, ela está sendo tratada com vários medicamentos ao mesmo tempo. Não tem um medicamento que cura a Covid-19, a gente não tem isso. Então a gente acaba fazendo, os médicos avaliam o quadro da pessoa e receitam, vão aplicar alguns medicamentos que talvez façam algum efeito. Então, tem alguns casos que estão usando alguns antibióticos, mas antibiótico, ele é eficiente para bactéria, para doença causada por bactéria. Para virose, geralmente, não faz muito efeito. O que a gente tem também é a vacinação. Então, para vírus, eu tenho vacinação, principalmente a vacina. Então, é isso que a gente está correndo atrás aí, na Covid, que é desenvolvendo uma vacina, porém ele é demorado, a gente já sabe disso, e demora 1 ano e meio, 2 anos para desenvolver uma vacina no mínimo, né? A maioria das vacinas demoram 5, 8 anos para ser desenvolvidas. É que a gente está aí com uma pressa, né? E talvez vamos esperar, vamos torcer para que a comunidade científica consiga chegar o mais rápido possível. Só que esse rápido a gente sabe que não vai ser 1 mês, não vai ser 2 meses, não vai ser 6 meses, vai ser mais de 1 ano. Então, a gente tem a vacinação, que é o quê? Estimular o nosso sistema de defesa. Então, eu tomo a vacina, que geralmente tem o vírus ou a bactéria lá, pode ser bactéria também, mas a maioria é vírus. As maiorias das vacinas são contra os vírus. Eu tomo aquele vírus atenuado, que não vai me causar doença. Meu corpo reconhece como um agente invasor, um agente estranho, e aí ele vai lá e produz células de defesa, que são os anticorpos. Esses anticorpos, eles têm uma memória. Então, se eu entrar em contato com o vírus novamente no ambiente, a chance do meu corpo já estar preparado é mais alta, então por isso eu estou imunizado. Porque daí eu vou estar preparado para receber aquela doença, porque o meu corpo vai fazer o que ele tem que fazer, que é combater aquela doença. E é por isso que
as doenças causadas por vírus, bactérias, elas atacam muito mais pessoas com o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, fragilizado. Idosos, pessoas com diabetes, pessoas com doenças crônicas, que o sistema imunológico já não é mais aquelas coisas, e aí o corpo não faz o que ele deveria fazer, que é combater. A gente tem um combatente natural no corpo, que são essas células de defesa. São elas que, na maioria das vezes, fazem todo o serviço, né? E a vacinação vai estimular isso. E a higiene, né, de novo, né, principalmente doenças bacteriosas, né, causadas por bactérias, ela é preventiva de muitas dessas bacteriosas. Outras doenças que a gente tem aqui, que são causadas por parasitas, são os protozoários. Aí a gente não vai terminar agora, mas o que são protozoários? Vocês lembram? O quê? O que é são protozoários? Sim, é o que ficam, o que são para, não. É o que ficam presos no tecido. Protozoários são tipos de seres vivos. A gente tem vírus, a gente tem bactérias. Vírus não fazem parte de nenhum reino, porque os vírus não têm célula, então não consigo nem classificar eles. Eles não têm célula, eles são acelulares, os vírus, todos. Como é que eles se reproduzem? Atacando a célula de um hospedeiro, usando a célula de um hospedeiro para se reproduzir. Então, por isso que eles não sobrevivem muito tempo fora do hospedeiro, que eu comentei lá atrás. Agora, as bactérias são do reino Monera, elas têm células procarióticas. E ela é unicelular, formada por uma única célula. Os protozoários, eles fazem parte do reino protista. Não sei se vocês lembram desse nome. Reino protista eu tenho quem? Protozoários e algas. As algas não são plantas, as algas estão no reino protista. Os protozoários são seres do reino protista. Tem célula eucariótica, que é aquela célula que tem núcleo organizado, onde está o material genético. E, além disso, eles são unicelulares. As algas, elas podem ser pluricelulares ou unicelulares. Os protozoários todos são unicelulares. E eu também tenho protozoários parasitas, protozoários que atacam os seres vivos. Nem todos, tem uns que não, mas parte deles sim. Inclusive, tem muitas doenças conhecidas que são causadas não por bactérias nem por vírus, mas por protozoários. A amebíase, que é a disenteria amebiana, a gente vai comentar um pouquinho, que é causado por um parasita. Esse risópode é o nome do grupo que ele participa. Os protozoários, eles são classificados de acordo com as estruturas de locomoção que eles têm. Então, os flagelados, para o protozoário flagelado, tem flagelo, que é aquela cauda, entre aspas, que auxilia na locomoção. Os ciliados têm cílios, que é umas estruturas toda em volta da célula que debate e auxilia na locomoção. Os risópodes, eles têm umas projeções citoplasmáticas do citoplasma que fazem com que pode significar pé. Então, funciona como pés para eles. Então, por isso que eles fazem parte desse grupo. Só fiz esse parênteses porque essa palavrinha aqui apareceu. E eles causado por esse parasita aqui, que é a Entamoeba histolítica. Essa doença é bem conhecida, ela tem a ver com cistos desse protozoário em alimentos contaminados com as fezes de pessoas doentes. Então, tem a ver de novo com o hábito de higiene, porque os cistos saem nas fezes das pessoas doentes. Então, se você ingere alimentos, água contaminada, você provavelmente pode se contaminar também. E os sintomas são diarreia, dor de estômago, né? Então, a questão aqui é a higiene para prevenção, né? Lavar bem as mãos, ferver água antes de beber ou filtrar, não defecar ao ar livre, porque daí você contamina o ambiente. Então, a questão do saneamento básico, que não é só uma questão individual, porque nem todo mundo tem acesso ao saneamento básico, por incrível que pareça, mas né, a gente tem, mas a gente sabe que no Brasil, um país tão grande, tem muita gente que não tem. E então tem uma questão governamental, né? E lavar bem os alimentos, evitar a contaminação da água, dos poços. E tem outras, eu não vou comentar delas hoje para dar um tempinho para vocês, se vocês forem ter live depois, mas tem a leishmaniose, que a gente vai comentar. Tem a doença de Chagas, que é muito conhecida, né, que é causada por um protozoário, que tem a ver com a transmissão pelo barbeiro, mosquito barbeiro. A malária também é protozoário. E aí a gente depois vai falar um pouquinho das verminoses, que são causadas por vermes, né? Tem a lombriga, a esquistossomose, a tênia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar desse que não falta muito semana que vem, e
Deixa eu interromper aqui o share. Bom, meninas, vamos fazer o seguinte. Essa aula a gente termina por aqui, porque a gente já conversou bastante. E eu não quero lotar vocês também de informação, apesar de já ter lotado, eu acho. Mas vocês vão... eu vou mandar para vocês, semana que vem, a gente termina essa parte. Então, a gente faz um ao vivo, que vai ser um pouco mais curto, porque não falta muito. E eu mando junto, vou postar no mesmo horário da nossa aula semana que vem, uma atividade avaliativa que é referente a tudo que a gente tem conversado. Claro que a gente conversou sobre muita coisa. Então, vai ter algumas questões de tudo que a gente conversou, desde o segundo bimestre, né? Eu vou colocar os temas certinhos para vocês. Mas para a Isa vai ter nota, lembrando, e para a Bia vale para a Ana, né? Que eu não sei como que a Ana tá, eu espero que ela esteja conseguindo participar e pelo menos assistindo as aulas depois. E vale para vocês como treino e para vocês verem aí o que vocês conseguiram assimilar e como é que seria no vestibular. Eu vou, depois disso, então, a gente fecha no mês de maio o terceiro ano com essas atividades. Semana que vem terminamos aqui esse módulo e fazemos a atividade avaliativa. Na outra, primeira semana de junho, a gente começa o R22. Aí eu vou começar com vocês. Eu já tenho material aqui disponível para mim, já olhei ele, a gente já começa. E já adiantando para vocês que vai ser mais ou menos no esquema de 2 capítulos por aula. Então, porque senão a gente não termina. Talvez a gente não termine, mas a gente tem que fazer de tudo para terminar. Mas eu acho que vai dar certo, porque o material ele é bom nesse sentido. Ele tem as informações que precisa ter. Ele é muito objetivo e a gente vai trabalhar daí em cima desse material para ajudar a gente a concluir o que a gente está disposto a concluir aqui. E aí vai ser naquela pegada. A gente faz as atividades, a gente faz a aula com o conteúdo, trabalhando o conteúdo, e vocês fazem os exercícios, vocês treinam com os exercícios depois da apostila, tá? Que tem bastante. Ok? Combinado, meninas? Ok. Tá bom. Então, por hoje eu me despeço de vocês. Espero que vocês estejam bem. Professora. Oi. Eu achava que o negócio tava com som, mas depois que eu vi que eles não estavam dando pra falar.